Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito comum, que é a síndrome de burnout. Essa síndrome é caracterizada pelo esgotamento físico e emocional do indivíduo. Esse esgotamento, esse cansaço, ele é uma consequência do estresse crônico vivenciado pelo indivíduo no seu ambiente de trabalho, o que é muito comum em médicos, professores, policiais militares, mas em outras áreas e outras carreiras também são apresentados esse estresse e esgotamento. Então, quais são os sinais e sintomas que o indivíduo apresenta com a síndrome de burnout? A pessoa passa a apresentar um cansaço, um esgotamento, uma queda do rendimento. É comum aumentar o número de faltas no trabalho. Às vezes também você vai para o trabalho e passa a ter um quadro que a gente chama de um isolamento não produtivo. Você está lá fisicamente no mesmo local, porém você não produz nada. Passa o dia todo no computador, não escreve um tópico, um parágrafo, não produz da forma que você sempre produziu. Isso gera uma cobrança, gera um sentimento de desvalorização sua, você não fica satisfeito no seu ambiente de trabalho. Algumas vezes a gente confunde também a síndrome de burnout com os sintomas da depressão, porque esse esgotamento reflete no seu dia a dia, então a tristeza ela passa a ser presente, você não quer muito contato com as pessoas, você prefere ficar mais no seu canto, você sente uma irritabilidade aumentada, tudo incomoda. Então existe essa diferenciação também entre a depressão e a síndrome de burnout, que é esse isolamento, esse cansaço. Então, Rômulo, quer dizer que se eu tenho esses sintomas, isso não é só um estresse do meu dia a dia, do meu trabalho? Vamos fazer uma pequena diferenciação. O estresse, num quadro que você está mais estressado, às vezes é até mais produtivo para você. Por exemplo, os atletas quando vão passar por uma fase de competição, algum momento importante da sua carreira, o estresse faz com que ele tenha uma motivação. A frieza nesse momento, ela é muito presente, ela é transitória. Já na síndrome de burnout, a frieza ela vai ser algo mais duradouro, não tem um relaxamento, esse esgotamento ele é progressivo, você não tem ganho, você sempre tem perda de produção. Essa diferença é muito importante para que a gente não caia na bobagem de pensar que é só, não, estou estressado por causa do trabalho. Não é isso. A síndrome de burnout envolve muito mais do que apenas o estresse. Envolve todas as sintomatologias que a gente já conversou anteriormente. Quais são os fatores de risco para a síndrome de burnout? Vamos classificar os fatores de risco em dois tipos, os individuais e os organizacionais. Quando a gente pensa nos fatores individuais, a gente tem que levar em consideração se o indivíduo pratica alguma atividade física, se ele tem história familiar de doença psiquiátrica, os seus laços de amizade, não apenas aquelas amizades Facebook, Instagram, bate-papo, amizades verdadeiras, que são fatores protetores. E se o indivíduo utiliza algum tipo de droga, como por exemplo o álcool. Já os fatores organizacionais, eles estão mais relacionados ao ambiente de trabalho. É aquele ambiente se o indivíduo se sente valorizado, se ele tem amigos no local, se ele tem um chefe que sabe organizar as coisas e fazer com que os colegas e ele seja mais produtivo, se ele desprende muito tempo ao seu emprego. Isso tudo contribui para que o indivíduo venha apresentar a síndrome de burnout. A síndrome de burnout gera algumas consequências no indivíduo. Por exemplo, o aumento do número de estresse no dia a dia, o aumento no número de brigas em casa, a queda do rendimento, o uso abusivo de álcools e às vezes psicoestimulantes, o aparecimento de algumas doenças, como as doenças autoimunes, que tem muita relação com a ansiedade, com o estresse, a presença de sintomas depressivos ou depressão e ansiedade, propriamente dita, dificuldade do indivíduo em ir ao trabalho, com faltas cada vez mais presentes, sendo justificadas ou não, e a queda do seu rendimento no seu dia a dia. Então, para que a gente possa ter um tratamento mais adequado, a gente precisa ter algumas mudanças importantes. Como é que a gente trata uma pessoa que está passando pela síndrome de burnout? Primeiro, mudar. Mudar é preciso. Precisamos fazer atividade física, precisamos retornar com os hobbies que a gente já tinha,
precisamos ter uma higiene do sono mais adequada, né? Porque a gente precisa ter uma tranquilidade. Dormir é sinal de descansar, renovar e restabelecer suas energias. O tratamento psicoterápico é outra coisa muito importante. Aprender a dizer não em certos momentos, aprender a não ser tão perfeccionista, não se cobrar tanto, porque só assim a gente vai poder mudar o quadro e você voltar a produzir da forma que você sempre produziu. Esse vídeo foi uma sugestão de uma paciente nossa. Se você tem algum tema de interesse que queira que a gente aborde, deixe aqui nos comentários. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Obrigado!